Bom dia a todos, né? Bom dia inicialmente à professora Psiquilo, ao professor Padilha e também a toda a turma de mestrado, né? Hoje é um dia muito especial para a gente, né? No nosso curso de mestrado em migrações, a gente vai realizar aqui, né, a palestra As Migrações Contemporâneas nos Estados Unidos, né, que será ministrada pela Psiquilo e será, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para todos nós aprendermos, né? A professora Cristina Psiquilo, ela é doutora em Ciência Política pela USP, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, professora de pós-graduação em Relações Internacionais do programa Santiago Dantas e também do programa de pós-graduação de Economia Política Internacional da UFRJ. Ela representa uma das principais intelectuais do Brasil na área de relações internacionais e é uma honra ter como amiga, né, uma grande parceira nossa desde o nosso primeiro contato, quando abrimos a especialização de RI, quando entrei em contato com ela, o professor Paulo Melo também, ela prontamente respondeu a gente, então é uma grande parceira, não só amiga, mas parceira também da Univale, sempre disposta, né, a participar dos nossos eventos, tá? Com relação à ordem da palestra, eu vou pedir para que vocês, né, façam perguntas. Se vocês quiserem colocar perguntas no decorrer da palestra, coloque no chat, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, e depois eu faço essas perguntas à professora. Ou mesmo, podemos abrir, como a nossa turma é fechada, não temos tantos participantes, é uma grande oportunidade para que vocês também abram o microfone e possam fazer também a pergunta diretamente à professora Psiquilo. Então, fica a cargo de vocês, tá? A janela aberta, ou pergunta pelo chat durante ou após a palestra, e também eu abrir o microfone após a palestra, né? Então, agradecemos desde já, né, a participação de todos aqui, especialmente a professora Cristina, né, vou chamar pelo nome, é uma grande amiga nossa, tá? Cristina Psiquilo. Então, professora, fique à vontade para iniciar os trabalhos. Passo a palavra a você. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar bom dia para vocês, né, professor Padilha, professor Walter, e realmente a gente tem que valorizar o trabalho bem feito, né, o trabalho sério. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho essa parceria com vocês aí da Univale, mas é uma parceria que ela vai além do trabalho, né, então é sempre um prazer poder compartilhar essas atividades, né? E aí é mestrado, especialização, graduação, e muitas vezes, né, eu já tive a oportunidade de encontrar egressos, né, da Univale em eventos no Rio de Janeiro, lá de Economia Política Internacional, em outras atividades, e a gente sempre tem excelentes lembranças das nossas atividades comuns, né? Eu sempre digo, Walter, que eu não conto os anos, porque a gente é muito jovem, né? Então, a gente é muito jovem, então os alunos são mais jovens ainda, então a gente está sempre jovem porque os alunos nos fazem jovem, né? Então, o importante é que a gente tenha esse núcleo de pensamento acadêmico, que é uma reflexão crítica e principalmente essa cooperação interinstitucional, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com os colegas e os colegas têm muito a aprender com a gente, tanto professores quanto alunos, né? Então, é um prazer estar aqui hoje nesse sábado de manhã, tá? Então, como o professor Walter falou, fico à disposição de vocês, mas eu vou fazer uma brevezinha apresentação aqui, tá? Brevezinha não, estou mentindo, mas tudo bem. Então, como o professor Rafael e o professor Walter falaram, hoje eu vou falar sobre as migrações contemporâneas nos Estados Unidos, né? Eu até estava trocando uma ideia com o Walter, que no início eu tinha pensado uma abertura para a aula, e aí veio toda a problemática do George Floyd nos Estados Unidos, os protestos, né? E aí eu realmente pensei, puxa, eu acho que tem que dar uma atualizada, né? Porque o que a gente tem nos Estados Unidos é uma questão de racismo com relação à população negra, mas é uma coisa que ela é, como eu posso dizer para vocês, disseminada dentro da sociedade norte-americana. Mas, ao mesmo tempo, é uma disseminação que ela fica
escondida sobre um manto, que é o manto dos Estados Unidos como uma nação de imigrantes, como um caldeirão multicultural, como uma democracia racial, que é algo que também é muito presente aqui no Brasil, né? Então, eu resolvi fazer uma pequena introdução sobre a questão da imigração, da inclusão dentro dos Estados Unidos, para depois a gente focar nesse período mais contemporâneo. Entendendo nesse sentido que essas manifestações com relação ao racismo que foi demonstrado contra o Floyd, elas não são exclusivas à população negra, elas são uma coisa generalizada e reflete dentro dos Estados Unidos uma disputa entre diferentes raças e diferentes etnias, né? Então a gente tem um núcleo norte-americano que é o que a gente chama de WASP, que é o White Anglo-Saxon Protestant, que é a base nacional, mas nós temos toda uma população que ela veio de fora, né? Forçada, como foi no caso da escravidão, né? Uma diáspora negra forçada, mas também ao longo do tempo outras diásporas forçadas de outras populações e depois uma vinda de populações vendo a América como a terra da oportunidade, mas que essa oportunidade, ela não realmente é igual para todos, né? Sejam eles imigrantes ou sejam eles mesmos já americanos legalizados. Então, o que a gente vai ter que ver? A gente tem que ver que essa ideia do caldeirão multicultural, da democracia racial, ela vai passar por uma evolução temporal ao longo do tempo, né? E ela vai sofrer mudanças, né, por conta da agenda norte-americana, mas também por conta das agendas do sistema internacional. Mas a gente sempre vai ter construções sobre o outro, né, sobre os imigrantes legais, sobre os imigrantes ilegais. Não significa ser aceito mesmo você sendo um imigrante legal. Isso que eu acho que é importante a gente marcar, né? Que é o problema da inclusão, o problema da receptividade, a questão da língua, né? Muitos imigrantes nos Estados Unidos, eles falam a sua língua natal, principalmente o espanhol, e no governo Trump a gente vai ver que isso é uma questão bastante sensível, né? Mas que é sensível para a direita americana. Então, a gente tem que entender essas dimensões sociais, políticas e econômicas dos processos, né, de ida para os Estados Unidos e de fixação das populações nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter, né, no cenário contemporâneo, mas algo que vai ao longo da história, 3 fenômenos muito relacionados à questão da migração, né, de como você aceita ou não aceita as pessoas que vão vindo de fora. Um desses fenômenos é a securitização, né, que no século XXI, principalmente após o 11 de setembro, mas já antes a gente vai ver, era algo bastante presente, que é tornar a questão da migração uma questão de segurança nacional, né, é que você vai variando ao longo do tempo as perspectivas sobre isso. Depois do 11/9, isso virou terrorismo, né? Só que hoje não é só terrorismo, também tem a ver com tráfico de drogas. Então, você vai mudando a definição de ameaça para aqueles que são imigrantes. Uma outra coisa é a fragmentação das linhas partidárias, tá? Que é a divisão entre os republicanos e democratas sobre essa questão, né? Então, a gente teria, assim, grosso modo, tá, gente? Depois eu vou aprofundar um pouco mais isso. Os republicanos, eles seriam mais conservadores, mais fechadores de fronteira, e os democratas seriam mais tolerantes, né? Então, eles teriam uma postura que ela seria até mais, não só progressista, mas, segundo algumas críticas nos Estados Unidos, apaziguadoras de criminalidade, tá? Isso ficou muito presente na primeira campanha do Trump. E aí, subjacente a isso, nós temos uma transformação desse caldeirão multicultural nos Estados Unidos que reflete o crescimento da população hispânica. E é um voto que ele é em ascensão,
ele é crescente, mas ao mesmo tempo ele não é disperso de maneira homogênea no país, né? Então isso vai explicar como, por exemplo, a Hillary, ela teve 3 milhões de votos a mais que o Trump em 2016, mas não levou a Casa Branca porque ela não ganhou no colégio eleitoral. Então ele é um voto em ascensão, mas ao mesmo tempo ele é um voto que ele não necessariamente garante dentro do sistema americano a possibilidade de eleição, tá? E aí nós temos mais uma dimensão, né, que a gente também vai explorar, que é a questão do federalismo em cheque, né, que é a disputa entre o Estado, com E maiúsculo, né, que seria a União, os Estados Unidos, e os estados, né? Então, Texas, Califórnia, Nova York, e existe dentro dos Estados Unidos uma descentralização de poder, né, que ela é muito mais efetiva do que aqui no Brasil. O Brasil, ele se autodenomina, e isso está na Constituição, um Estado federado, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não funciona como um Estado federado. O poder, ele não é descentralizado, ele é centralizado no Executivo, ou seja, o Estado com um E maior, né? Então, nos Estados Unidos, não é assim. E aí você vai ter leis federais que muitas vezes elas se contrapõem a leis estaduais. E isso vale não só para o caso da migração, mas também para todos os outros casos. E aqui a gente vai ter uma agenda que, pelo que vocês estão vendo que eu estou falando, ela é o que a gente define como intermastics. Ela é uma agenda que tem implicações international, mas também domestics. Então, por isso que a gente fala intermastics, e é algo que tem um peso muito grande na campanha eleitoral, que, óbvio, a gente vai falar um pouco hoje, tá? Bom, aí eu fiz para vocês, né, na verdade, eu peguei alguns principais marcos, que são marcos referentes à legalização da imigração nos Estados Unidos, né? Eu coloquei no final, né, depois vocês vão ver, tem anexos, uma lista das bibliografias que eu usei. Eu basicamente trabalhei em algumas informações com o Migration Policy Institute, tá? Eles têm muitas iniciativas legais e alguns outros discursos oficiais mesmo. Então, eu só marquei, vocês vão ver assim, vocês estão vendo que tem algumas coisas em negrito, tá? E aí eu fiz uma classificação assim, das portas abertas, as portas fechadas e rotatórias, né? Rotatória é uma brincadeira, porque nos Estados Unidos, quem já foi sabe que eles gostam muito daquelas portas rotatórias, né? Então, o que acontece quando a gente está meio desatento? Você entra e você sai ao mesmo tempo, você não vai para onde você tem que ir, né? Não me julguem, eu já fiz isso várias vezes, né? Que a gente fica com a cabeça no mundo da lua, mas dentro dessa brincadeira, por que eu usei o termo rotatório? Porque muitas vezes isso, né, vocês vão ver, já devem ter visto ao longo do curso, se aplica também à União Europeia. Você deixa o imigrante entrar, mesmo que ilegalmente, ele entra no seu país, mas, ao mesmo tempo, ele entra para ter uma função. Quando essa função ela é satisfeita ou a economia não dá conta, né, você bota essa pessoa para fora. Então, por isso que eu usei a brincadeira da rotatória, porque você não necessariamente fecha a porta não está fechada para essa pessoa. Muitas vezes, né, principalmente nos anos 60, 70, se fazia vistas grossas à imigração ilegal nos Estados Unidos por necessidade de força de trabalho. Só que hoje, essa força de trabalho, ela, ainda que seja necessária, ela é motivo de disputa política, então por isso a brincadeira. Então, vocês vão notar que do lado de cada lei, vocês vão ter o A, que é de portas abertas, o F, que é de portas fechadas, e o R, que é de rotatórias, tá? E aí, gente, vai vir, por exemplo, a pergunta, né? Vocês vão notar que tem algumas que tem os três, A, F, R. Como pode ser tudo ao mesmo tempo? Pode, porque eles vão fazendo categorias de tratamento diferente dos imigrantes, tá? E é algo que hoje se mantém, né, muito forte e tem sido uma motivação também de disputa política, mas uma tentativa de você agradar os lados, né? Você agrada tanto conservador quanto progressista
e também dentro do espectro progressista, o latino, mas ao mesmo tempo você não agrada. A gente vai ver, é uma grande confusão, tá? Tanto que o país está em chamas, como vocês estão vendo, né? E isso por conta, né? O Floyd é um símbolo, mas ele não é o único problema de lá. Então aqui o que eu marquei em negrito, tá? É o primeiro ato, né, de naturalização, e aí uma coisa muito importante que vai um pouco na noção do racismo estrutural nos Estados Unidos, que é em 1790 o ato de naturalização. Ao mesmo tempo que ele pode ser definido como uma política de portas abertas, ela é uma política de cidadania restrita, tá? No sentido de que cidadão só é considerado cidadão branco, tá? Outros cidadãos de qualquer outra origem, seja africana, seja asiática, seja latina, ele não é considerado cidadão, tá? Lógico que o movimento de pessoas naquele momento, ele era ou forçado ou em menor medida, mas você já tem uma lei em 790 restringindo a cidadania a certos, né? Veja, eles sentiram a necessidade de regulamentar isso, né? Restringindo a cidadania a certos grupos. Em 1864, eles vão ter mais um ato de imigração, né? Que aí, veja, já é um século depois, né? Praticamente. E num contexto, né? Para quem lembra de história americana, 1861 a 65 é a Guerra da Secessão, que é uma guerra segregacionista entre o norte desenvolvido e o sul agrário, pela manutenção ou não manutenção da escravidão. O norte progressista, ele ganha, tá? Mas naquele momento você tem uma divisão, que é uma divisão que vocês veem até hoje, né? Os estados do sul, eles são mais pobres, tem políticas que elas são mais restritivas, a imigração, a questões raciais, né? Às vezes eu comento isso, alguns estados, né, eles ainda proíbem casamento multiétnico, multirracial, né? E lembrando, nós estamos no século XXI, né? E até os anos 60, negros não podiam sentar nos ônibus, em muitos estados do sul. Então, naquele momento, você tem uma vitória, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa vitória, ela não é uma vitória real, tá? Então, em 64, esse Immigration Act, ele tenta ser um ato mais progressista, no sentido de fortalecer as portas abertas, tá? Depois a gente vai ter um, que aqui eu não coloquei em negrito, mas fala da repressão a imigrantes chineses, né? Então, o que o Trump faz hoje, ao restringir imigrantes chineses, na verdade, não é novidade. Então, esse Chinese Sedition Act, ele é um ato que ele vai restringir a entrada de imigrantes chineses. Então, hoje, quando a imprensa fala, nossa, o Trump é um cara malvado, ele está restringindo a entrada de chineses, de sírios e tal, veja, isso daqui não é inédito na história americana. Por isso que eu achei necessário trazer essas visões para vocês, tá? Bom, quando a gente vai entrando aqui no século XX, né, a gente vai ter um fechamento, né, que até respondente durante e pós Primeira Guerra Mundial ao isolamento dos Estados Unidos no sistema internacional, né, os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, eles não querem assumir responsabilidades internacionais, tá? Mas aí, já entrando, né, nos anos 40, contexto da Segunda Guerra, e a mudança, né, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, das leis e regimes internacionais, a gente vai ter algumas políticas que são mais de portas abertas, né? Então, vocês veem que vai alternando. Eu marquei aqui como importante também o Bracero Agreement, tá? E o Magnuson Act, que é justamente o contrário daquele ato que eu estava falando para vocês sobre os chineses, que era de fechamento. Esse ato, ele não é de fechamento, ele é de abertura de fronteiras para trabalhadores mexicanos e naturalização de trabalhadores chineses. Por quê? Porque no contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam de mão de obra. E mão de obra que fosse
para a agricultura e fosse também para trabalhos de infraestrutura, né? Quando eu mencionei aqueles atos dos chineses, né, que proibiu a entrada dos chineses, por que teve esses atos, né? E teve muita migração chinesa, principalmente na costa do Pacífico, pela construção das ferrovias e rodovias, né? Era um trabalho que pagava muito mal, eram trabalhadores tratados como escravos, tá? Mas, ao mesmo tempo, fecharam-se as portas, né? Então, vejam como é contrassenso, muitas vezes, essas leis. Só que, em 42, realmente não teve jeito, né? Você traz trabalhadores e naturaliza chineses para que eles deem força de trabalho para os Estados Unidos. E aí a gente começa uma fase que é uma fase de muita abertura, tá? Em 48, já em acordo com as legislações e os regimes internacionais, né? Lembrando, vocês estão trabalhando com isso na área de direito, quem é da área de direito, o sistema de direitos humanos, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, todo esse sistema de leis, de genocídio, de melhor tratamento de refugiados e tal, isso começa a ser construído de 48 em diante, né? E aí os Estados Unidos, eles vão internalizar essas leis internacionais para facilitar a vinda de refugiados, para facilitar a concessão de asilo político, né? Então aí, gente, é claramente uma política de portas abertas. Tá? Então, você vai ter em 48 o Displaced Persons Act, né? Em 52 o Immigration and Nationality Act, ou seja, venham, meio como no início do século XIX, no fim do século XIX, né? Venham para os Estados Unidos, né? Que vocês vão ser bem recebidos. Quem assistiu Gangues de Nova York sabe que a coisa é um pouco mais sanguinolenta, né? Mas a ideia é essa, precisamos de vocês aqui dentro. E também uma maneira de, durante a Guerra Fria, se contrapor à União Soviética, que era um regime fechado. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos se mostram abertos à vinda de pessoas, tá? Bom, mesma coisa, né, internalização dos atos, né, 53 Refugee Relief Act e Migration and Refugee Assistance Act, né, ainda no século XX, toda essa abertura, né? 65, Immigration and Nationality Act, mais um ato que ele é extremamente importante para abrir portas, né, na época da Guerra do Vietnã. Então, veja, você vai tendo aqui um acúmulo de políticas que elas são políticas que sim favorecem a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, tá? E isso vai ter um contraponto, tá? Se você vai deixando as pessoas entrarem, isso vai mudando o seu perfil social, isso vai mudando o seu perfil nacional, tá? E nos anos 80 vocês começam a observar a contra-reação. Tudo aquilo que vocês veem no Trump hoje, quem começou um pouco também foi, lógico, contextos diferentes, realidades diferentes, mas vem também da época do Ronald Reagan com uma agenda mais conservadora, tá? Quando chega em 1986, que é o segundo mandato do Ronald Reagan, a gente vai ter um ato que aí vocês vão notar 3 coisas, tá? Porta aberta, porta fechada, porta rotatória, tá? E essa política, ela é uma política que ela vai ser definida como uma política abrangente. E aí ela vai trabalhar no que eu defini no pilar das políticas atuais norte-americanas, que é o que eu chamo de política dual track, tá? Dual track policy, que é uma política de contenção, mas ao mesmo tempo de integração. E a contenção, ela abrindo em duas partes também. A contenção no sentido de você não deixar mais as pessoas entrarem e de quem está dentro você botar para fora, tá? E legalmente, mesmo as pessoas que você precisa, tá? Então, esse é algo que vai orientar desde 1986 até agora o sistema de imigração norte-americano. Tanto que quando a gente vai chegar no Obama, né, a somatória dessa lei com as que vêm depois, eles vão dizer o seguinte, é um sistema falido, né? É um sistema antiquado, porque ele é formado nos anos 80, né?
ainda no século XX, e depois ele vai sendo adaptado. Mas ele não vai sendo adaptado, por exemplo, para dar conta de algumas coisas que eu falei. Como você lida com as pessoas que entraram quando as portas estavam completamente abertas, legal e ilegalmente? Como é que você lida com as pessoas ilegais que estão nos Estados Unidos e tiveram filhos, e os filhos são cidadãos americanos, mas os pais não são? Como é que você lida com isso? Tá? Como é que você faz? E esses filhos são cidadãos americanos e podem, por exemplo, servir exército, né? Votar, são coisas, né? Muitas vezes, hoje tem um termo para isso, que é criança âncora, né? Que são as crianças que ficam nos Estados Unidos e aí os pais poderiam ficar. O Trump mexeu nisso, né? Então, veja, isso é algo que vem já do final dos anos 80. Mas o que tem aqui mais especificamente, tá? Como eu falei, é uma política de contenção, tá? E aí você vai ter o reforço do que eu chamei, né, de securitização. Então, você militariza as fronteiras, tá? E aí, gente, a gente tem que pensar que são duas fronteiras, tá? É a fronteira norte, que é a fronteira com o Canadá, e é a fronteira sul, que é a fronteira com o México. O que vocês vão ver na mídia com mais frequência? A fronteira com o México, tá? Só que essa fronteira sul, norte com o Canadá é, inclusive, uma das grandes razões de briga política nos Estados Unidos, porque muito do tráfico de drogas, principalmente de opioides, ela não está vindo pela fronteira mexicana, ela está vindo por cima, tá? Só que aí, como tem a ver com o Canadá, ninguém quer mexer, tá? Então fica sempre aquela... É mais fácil você culpar o mexicano do que culpar o canadense, tá? Mas você tem as duas fronteiras hoje como uma peneira, tá? Então, isso aí a gente vai falar bastante quando for falar do muro. Então, securitizar a fronteira e punir as pessoas dentro dos Estados Unidos, tá? Essa punição, ela também é uma punição que ela abre em duas coisas. Ela pune quem contrata o imigrante ilegalmente, tá? E aí, gente, a gente não tá falando do cara que pegou a babá latina, tá? Embora isso seja muito recorrente nos Estados Unidos. Nós estamos falando do Walmart, nós estamos falando das grandes empresas americanas, principalmente também de construção civil, né? Ou seja, você vai criando máfias. Então, a ideia aqui é que você vai punir não só o imigrante, você vai deportar o cara, tá? Mas você vai punir também quem contratou ele. Mas também aqui vem a integração. Agora, você não pode deportar todo mundo, porque tem pessoas que estão lá que são realmente cidadãos americanos. Elas chegam até a pagar imposto, né? Aí vocês podem me perguntar, mas como que um imigrante ilegal ele paga imposto? E aí eu peço para vocês esquecerem um pouco a questão do Brasil. Aqui no Brasil nós temos leis nacionais. Lembra que eu falei no início a questão do Estado com E grande e o Estado com E pequeno? Nos Estados Unidos, os estados, né, o Estado estadual, ele tem poder para definir certas coisas. Então, embora o imigrante ele possa não ter um Social Security Number, ele paga um imposto local, por exemplo, ele paga um IPTU. Ele paga um imposto de estudo, né? É um contrassenso, gente, para a gente que tem uma visão de um sistema federal, mas com uma centralização de leis e poder nos Estados Unidos não é assim, né? E isso explica, por exemplo, né, vocês já devem ter visto muitas dessas reportagens, porque um imigrante ilegal ele consegue se alistar no exército, porque lá ele é legal. Entende essa confusão? É uma confusão, tá? E isso vai gerar diversos problemas, né? E aí a gente também vai ter isso com relação aos trabalhadores agrícolas que vieram pelos agreements. Então, essa de 86, ela tenta regulamentar, legalizar algumas pessoas que elas são vistas como bons imigrantes, né? Que isso é uma coisa que vai começar aqui, mas ela vem até os dias de hoje, o bom e o mau imigrante, legal e ilegal. E aí, como que você lida com isso entre o Estado e o Estado, tá? Então, vamos lá.
Então, essa reforma realmente é um marco, porque ela vai criar os principais tenets da política de imigração norte-americana contemporânea. Tá? Em 1990, a gente vai ter o Immigration Act, né, que faz uma atualização dessa política dual track, mas dando maior possibilidade de legalização para imigrantes ilegais. Tá? E aí a gente começa a ter um endurecimento. Tá? 1996, o Anti-Terrorism and Effective Death Penalty, que aí é porta fechada e porta rotatória, como um outro ato de 96 sobre Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Tá? Deixa eu só contextualizar para vocês. Vocês notaram aqui que a gente tem o termo antiterrorismo. Tá? Normalmente, a gente esquece que nos anos 90 os Estados Unidos sofreram 2 atentados de larga escala dentro do país, tá? Que normalmente vocês lembram, 11/9, certo? Quem não lembra do 9, né? Mesmo que você tenha nascido depois, se você está na área internacional, né, ou se você, sei lá, vê pelo menos jornal, né, TV, no dia 11/9, sempre aparece alguma coisa sobre isso. Só que 11/9 de 2001 não foi o primeiro atentado que a Al-Qaeda cometeu nos Estados Unidos. O primeiro atentado foi em 93, tá? E aí você já tem o Bill Clinton, que era o presidente na época, passando legislação específica sobre isso. Mas lembra que eu falei que eram 2 atentados? A gente vai ter 93, e aí a gente tem um atentado em 95. Só que esse é um atentado de grupo fundamentalista branco, em Oklahoma City, que eles fazem um atentado contra prédio federal. Ah, mas se é supremacista branco, não é imigrante? Por que não? Tá? Imigrante não tem cor, imigrante é de qualquer origem racial, né? Então a gente vai ter esses 2 atos relacionados para isso. E depois, em 99, os Estados Unidos sofrem outros atentados terroristas, mas aí fora do país. A gente vai ter também, acabei esquecendo de mencionar antes, leis específicas para cubanos, leis específicas para haitianos, para nicaragüenses, povos da Sul-América, para que eles possam vir para os Estados Unidos, né? No caso de Cuba, a gente tem uma política, né, que é aceitar a entrada de todos os cubanos a partir de 59, por conta da Revolução Comunista, mas que depois Clinton, ele ajusta isso, né, e aí o Clinton era ótimo, né, é típica coisa democrata, você quer agradar todo mundo, você desagrada a todos, né, ele fez uma política chamada para Cuba, não sei se vocês já passaram por ela no curso, ou se já ouviram falar, que era wet foot, dry foot, né, vocês sabem, né, Cuba é muito próximo dos Estados Unidos, então os imigrantes, eles vêm naqueles barquinhos, né, e aí, antes, podia entrar todo mundo. Quando chega Clinton, aí ele fez essa política do wet foot, dry foot. O que é o wet foot? É o cara que está na água, ele não desceu do barco. Então, se ele for preso, ele não pode entrar porque ele está com o pé molhado. Aí, se ele chegou na areia, que é o dry foot, ele pode ter asilo, né? Mas veja, isso é do presidente que diz que fumou e não tragou maconha. Então, não tem muito o que a gente dizer, tá? O Obama, ele encerrou essa política, né? Voltou com políticas de asilo e refugiados normais, mas, assim, é curioso, né? Mas é algo que, naquele momento, você podia entrar, tá? Cubanos, centro-americanos, haitianos, né? As portas estavam abertas. Mas, ainda assim, essa dual track policy, quem é legal entra e fica. Quem não é legal, não entra, é expulso, tá? E aí a gente entra, né, depois disso, numa outra fase, tá? E aí a gente entra no século XXI, que é como eu falei para vocês, é 11/9 de 2001, onde você vai ter, inicialmente, uma quebra do frágil balanço da dual policy, tá? Vocês viram que está tudo vindo meio acumulado,
né? Mas eu peço para vocês que vocês guardem aquela de 86, tá? Aquela lei de 86, porque ela é a base do que vai vir sendo reformado ao longo do tempo. Lógico, com atualizações, por causa do terrorismo, etc. Mas a base do que é a política de imigração para dentro e para fora dos Estados Unidos é aquela de 86, tá? Bom, o que a gente vai ter depois do 11 do 9? Além dessa quebra do frágil balanço da Dual Track Policy de contenção e integração, vocês vão ter uma externalização crescente das tensões e maximização das linhas partidárias. Lembrando que os Estados Unidos vão ter duas guerras nesse momento, contra o Afeganistão, 2001, contra o Iraque, iniciada em 2003, né? 2001 a 2014 no Afeganistão, a 2003 a 2000 e... Não, desculpa, falei besteira. Afeganistão, 2001, 2014, Iraque, 2003, 2011, tá? Ou seja, também vai ter reflexos na vinda de imigrantes, essas guerras, tá? E na criação de refugiados. Não necessariamente os refugiados vêm dos Estados Unidos, eles estão na Europa, coisa séria. Mas aqui, no geral, esse período, ele vai ter duas políticas muito restritivas, e aí vai ter o início da política do muro, a gente já chega nela, mas aqui a gente vai ter uma coisa importante também internamente, que volta um pouco a algumas coisas que eu estava falando. Vamos falar das restrições antes, tá? Bom, primeiro, o ato patriota, tá? Em 2001, né? O ato patriota, ele fecha fronteiras, ele aumenta a repressão, é aquele ato que restringe direitos civis, restringe direitos humanos, permite espionagem e tal, e, olha, só para deixar claro, embora os políticos progressistas, eles critiquem muito o ato patriota, ele só mudou de nome, ele existe até hoje. Hoje ele chama Ato pela Liberdade, tá? Ah, mas o Obama disse que é diferente. É diferente. Ele diz que ele recolhia nossas informações, mas não usava. Vídeo escândalo da NSA, que ele espionou a Dilma, espionou a Merkel, né? Mas eles não usam as informações, né? Que é aquilo que eu falei dos democratas. É engraçado. Você diz que você vai fazer uma coisa, você faz, mas você não faz tanto como você deveria fazer. Então aqui a gente tem um ato patriota. Chama atenção para vocês aqui, o do meio eu vou deixar para falar pelo fim, tá? Do Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act, que aí é uma restrição cada vez maior dos vistos, tá? E uma securitização das fronteiras. Deixa eu só passar aqui, eu já volto, tá? E agora eu vi que acabou caindo para outra página. E aí, em 2002, uma outra coisa super importante, que é o Homeland Security Act. Aí é a passagem de todas as políticas de imigração para o Department of Homeland Security. Gente, não é só essa a tarefa do Homeland Security, tá? O Homeland Security, ele lida com toda a segurança interna nos Estados Unidos. Mas como a gente está falando de migrações, eu só destaquei as políticas de imigração para vocês aqui, tá? Qual que é o objetivo do DHS? É você concentrar, tá, todas as responsabilidades de imigração e gerenciar as outras agências no Department of Homeland Security, tá? Então, o que o DHS ele faria? Ele coordenaria todas as outras agências, porque elas trabalhavam separado. Qual que é o argumento sobre 11 do 9? Que ele aconteceu porque não tinha segurança. Eram pessoas com visto, né? Quem já tentou tirar visto para os Estados Unidos sabe, é divertido. Aqui. Mas não teve nenhum brasileiro que sequestrou nenhum avião e não explodiu nada em Boston, né? Que eu saiba. Mas aí, o que eles argumentavam? Que essas pessoas tinham visto, mas que elas não tinham passado por um processo de screening, né? De avaliação correta. E por que seria isso? Porque a gente vai ter uma descoordenação de políticas. Então, o que o DHS vai fazer? Ele vai coordenar as políticas para impedir novos 11 do 9, tá? Então, aqui a gente vai ter a coordenação. O DHS vão ficar, tá? Sob a jurisdição do DHS
as tarefas de imigração do Department of Justice, DOJ, do Department of Defense, do Department of State. O DHS, ele vai incorporar US Customs and Border Protection, tá? Eu deixei tudo em inglês porque eu acho que é mais simples, né? E aí vocês identificam mais fácil do que ficar traduzindo, senão fica uns anglicismo meio estranho, tá? O US Immigration and Customs Enforcement and US Citizenship and Immigration Services. Então aqui vocês veem que tem alfândega, proteção de fronteira, enforcement, que é a questão da repressão, da deportação e da apreensão, né? Às vezes tem umas coisas que são meio estranhas, né, no uso dos termos, mas também é uma tentativa deles não deixarem as coisas muito agressivas, tá? E aí a questão da naturalização, né? Quando a gente fala citizenship, na cabeça deles eles estão entendendo naturalização. Então tudo isso que era disperso, ele vai ficar sob DHS, tá? E aí você pode até incluir FBI, se a ideia de que o DHS ele seria um super ministério, tá? Então tudo concentra no DHS. Então essa é a parte do endurecimento. Veja, principalmente para fora e para dentro. Só que aí eu volto para o outro, começou a haver um problema muito sério nos Estados Unidos. Lembra que eu falei que nos anos 70 era muita porta aberta? E meio fechando os olhos para os ilegais? Então entrava muita gente legalizada, mas também entrava muita gente ilegal. E essas pessoas tiveram filhos. E esses filhos são cidadãos americanos e alguns não são cidadãos americanos, porque eles vieram muito pequenininhos, né? Então as imagens que vocês veem hoje, elas sempre aconteceram, da mãe entrando com o bebê no colo, tá? E esse bebê que ele entra nos Estados Unidos, ele não é cidadão americano, que ele não nasceu nos Estados Unidos. O que você faz com essas crianças que agora estão com 35, 40 anos, serviram exército, são membros ativos da comunidade, tal, ou qualquer bebê? Aí vai começar a vir discussão, que essa é uma discussão basicamente interna, para dar conta do crescimento do eleitorado latino, que os dois partidos estão muito preocupados com isso, que é o que a gente chama de uma proposta para dar conta da geração de jovens indocumentados que se fixou nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e 70, que vieram pequenos com os pais, mas que isso foi sendo uma constante até o fechamento das fronteiras nos anos 90, tá? E essas pessoas, elas são consideradas, né, o termo que eles vão usar para falar delas é Dreamers, tá? O que é Dreamers? Dreamers é um acrônimo para Development, Relief, Education for Alien Minors, tá? Então, esses Dreamers, por isso que aí eles falam Dream Act, o que você faz com essa geração? Você bota todo mundo para fora? Gente, só para dar uma estatística da Era Obama, teve um momento que esse processo, tá, ele vai ser realizado só numa contagem por baixo, gente, isso de pessoas que oficialmente procuraram o governo para tentar se legalizar ou para tentar status temporário, por baixo, são 5 milhões de pessoas. Isso as pessoas que tiveram coragem, porque muitas pessoas elas não tiveram, apesar das políticas do Obama, coragem de se colocar abertamente, preferiram continuar nas sombras. Então, vocês fazem um cálculo aí, entre imigrantes legais e ilegais, a coisa é um pouco, principalmente desses jovens indocumentados, é um número que ele pode bater 10 a 15 milhões de pessoas, tá? Mas Estados Unidos tem mais de 200 milhões, veja, não é esse o ponto. O que esse cara está fazendo? Esse cara é o cara que serve o exército, não o WASP, que está fazendo milícia no sul, tá? Esse é o cara que ele se vê como americano e defende a pátria, né? Então é aquele contrassenso, antes só podia ser cidadão que era branco, mas hoje quem é às vezes mais cidadão não são só os brancos,
tá? Então a gente vai ter aqui, veja, ainda em 11 de setembro, aí até vocês podem perguntar, nossa, mas o Bush, ele faz isso, não sei, sim, ele propõe isso, tá? Porque o Bush é o único governante republicano que conseguiu conquistar quase metade do voto latino, tá? Nossa, mas o Bush filho, o Bush pai, eram pró-latinos? Eles eram. Inclusive, a família Bush, ela é multirracial, né? Vocês têm diversos casamentos interraciais dentro da família dos Bush, né? Principalmente com latinos, né? Então, veja que interessante que é essa agenda. Então, ao mesmo tempo que ele está falando, eu vou matar terrorista no mundo, vai ser um governo que, ao lado do seu Congresso, ele propõe o primeiro DREAM Act. Já vou adiantando para vocês que não foi aprovado, tá? O clima não era para isso, mas, de novo, né, marquem 86, marquem esse DREAM Act aqui, tá? Bom, voltando aqui na sequência. Foi criado o Homeland Security Act, tá? E aí um outro marco do período Bush vai ser aquilo que vocês conhecem como muro Estados Unidos-México, né? Vocês notaram que eu coloquei aqui um muro, né? O que eu acho legal, assim, toda vez que dá um problema, não queremos deixar a pessoa entrar, constrói muro, né? Ou a pessoa vai por baixo, ela vai por cima, ela entra pelo Canadá, mas enfim, tá? Mas nesse momento é o núcleo da concentração da securitização na fronteira sul, tá? E aí a gente vai ter aqui essa ideia do muro, é uma política muito restritiva, e o nome oficial dela é Secure Fence Act, tá? E aí, quando a gente fala muro, gente, não é só um muro, né? Vocês devem ter visto as simulações quando o Trump pediu mais dinheiro para construir o muro, né? Quando eles falam muro, eles entendem, sim, a barreira física, tá? Mas o muro, ele também engloba a questão do policiamento e a questão das barreiras virtuais, tá? Porque, assim, seria como construir uma nova muralha da China. Isso é viável atualmente, né? Então, é um negócio que eles falam muro, mas não é só a barreira física. É uma barreira física, é uma barreira tecnológica, é uma barreira muito grande, no sentido mental e no sentido ficcional, tá? O que o Secure Fence Act ele prevê? Ele prevê a militarização das fronteiras, tá? Com o aumento do envio de tropas federais, não só a Guarda Nacional, tá, gente? Mas também Exército, não só US Customs and Border Protection, mas sim militarização mesmo com forças armadas, tá? Você vai botar exército para, né, você não bota só para bater em manifestante, que nem o Trump está querendo fazer. Você bota para impedir imigrante de entrar, tá? Então a gente vai ter a militarização das fronteiras com forças federais e estaduais, tá? No âmbito estadual, você tem uma ampliação da atuação das milícias, tá? Que na verdade ela é ilegal, mas algumas interpretações da Constituição americana dizem que ela é legal, tá? Isso daqui eu nem vou entrar nesse assunto, porque é uma interpretação jurídica, né, que eles fazem lá nas cortes, mas na prática a atuação de milícia é ilegal. Milícia não tem fã de polícia. O que é autorizado pela Constituição? O cidadão, ele defender a sua casa, tá? Então, se você está na sua casa, um bandido vai entrar, você, teoricamente, tem o direito à sua autodefesa. Mas você não pode, por exemplo, fazer um grupo armado e ir para a fronteira, tá? Aí é diferente, são coisas diferentes. Só que esse é um momento onde eles meio flexibilizam a atuação das milícias. Há uma criminalização da imigração ilegal, né? Pegando 20 anos depois a ideia do que a gente tinha falado lá em 86, e um reforço das políticas de enforcement, de encarceramento e deportação, tá? Principalmente na fronteira sul. Mas aí o que faz? O que as forças transnacionais fazem? Você não pode entrar por um lado, você entra por outro, tá? E aí as estatísticas são que passa muita coisa pela fronteira com o Canadá e entra também por via aérea.
né? Então, não é só isso. Os traficantes de drogas, as mulas de imigrantes, elas têm achado maneiras de burlar o muro, tá? Bom, aí a gente vai chegar no Obama, né? O Obama ele vai se eleger depois de uma crise profunda econômica, política nos Estados Unidos, né? E aí, uma das promessas dele era a reforma do sistema de imigração. E ele conseguiu um voto latino de cerca de 60%, mais de 60% da população latina. Principalmente do que a gente chama dos Dreamers, né? Lembra aqueles jovens indocumentados, né? Que a idade varia de 40 a 20 anos? Ele conseguiu muito voto dos Dreamers, tá? Com a promessa do que ele chama de Old and Broken System, porque esse é um sistema que, na verdade, ele foi desenhado lá em 86, né? E aí a gente tem os 4 pilares, né? Um Blueprint for Immigration, que ele vai definir num documento da Casa Branca de 2011, e aí eu transcrevi eu traduzi aqui para vocês, tá? Quais são esses 4 pilares? De novo, Dual Track Policy, contenção e integração. Ele vai fornecer a responsabilidade do governo federal em promover a segurança nas fronteiras. Ponto 2, reforçar, lembra aquilo que eu falei das empresas norte-americanas? Ele vai reforçar a punição, né? Aqui ele não usa o termo punição, ele usa o termo responsabilização das empresas que desrespeitam a lei, prejudicando trabalhadores americanos e explorando indocumentados e ilegais. Porque se você contrata um imigrante legal, você paga muito menos e um americano ele fica fora do mercado de trabalho. Agora, não é porque o Trump diz, o mexicano roubou o seu emprego. Não, o mexicano, ele não roubou o seu emprego. Quem roubou o seu emprego foi o dono do Walmart, que contratou o mexicano para pagar menos. Agora, isso, gente, as pessoas não refletem. É muito mais fácil dizer, a culpa é do México. Não é. A culpa é da empresa americana. Então, pilar 2 está focar na responsabilização das empresas, que da grande e da pequena, tá, gente? Tem um filme chamado Um Dia Sem Imigrantes. Um dia tentem achar aí, ele mostra um pouco isso, né? Tipo, o que aconteceria com os Estados Unidos se os imigrantes ilegais fossem todos deportados? Os Estados Unidos paravam. Não ia ter colheita, não ia ter supermercado, não ia ter motorista, não ia ter lixeiro, não ia ter professor. Por quê? Porque eles estão em todos os segmentos da sociedade, tá? Então, é uma hipocrisia dizer que o imigrante legal é todo bandido. Ele está trabalhando legalmente, pagando imposto, tá? Então, isso faz parte da questão do racismo estrutural, mas também da lei estrutural norte-americana, né? Então, ponto 2, responsabilidades das empresas. Ponto 3, fortalecimento da competitividade econômica com a criação de um sistema de imigração legal que reflita nossos valores e interesses, tá? O que está embutido aqui? O DREAM Act, ou seja, você fazer com que as pessoas boas possam se legalizar e você possa atrair as pessoas boas para os Estados Unidos, tá? Esse que é o ponto aqui. E aí, em quarto, a responsabilização dos indivíduos que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, tá? Que é a legalização, a cidadania e respeito à lei e à ordem ou enforcement, tá? Aí você tem aqueles 4 termos que eu falei para vocês que às vezes eles se sobrepõem. Prisão, deportação, remoção e retorno. Depois eu vou falar mais um pouquinho deles. Mas a ideia do Obama era apresentar essa proposta, principalmente o item 3, tá? Porque os outros eles já estão mais ou menos acontecendo desde 86, mas principalmente o item 3, que tem a ver com o Dreamers, era ele já apresentar uma lei
nova de imigração. Só que aí, gente, qual que foi o problema do Obama? Lembra que eu falei que a gente tem um sistema que é um sistema ultrapassado, mas é um sistema com pressões para reformar? Só que nos Estados Unidos você não tem você tem a possibilidade de baixar atos, tá? Mas ao mesmo tempo o Obama ele não queria baixar atos. Por quê? Vejam, seria a nossa medida provisória aqui, que lá chama Executive Order. Veja só, qual que é a questão? A Presidential Executive Order, ela entra em vigor imediatamente, mas ela é o que a gente chama da lei com a canetada. Você faz a lei com a canetada, o próximo que vier, ele desconecta, né? Então, o que a gente está aqui? Né? A gente vai ver o seguinte, a gente vai ver um presidente que ele tem uma reforma de imigração bem acabada para atualizar a lei de 86, fazer valer o DREAM Act, mas a gente tem um Congresso que não vota com ele. O Obama, ele perde a maioria do Congresso em 2010. E antes disso, quando ele tinha maioria, os democratas não queriam que fosse uma reforma tão cuidadosa. Eles queriam uma reforma mais ampla, que é um problema dos progressistas em geral. As pessoas querem fazer muita coisa e no fim acabam não fazendo nada, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma realidade no qual ele não consegue passar a lei de imigração, há um deadlock da reforma com o legislativo, ele não consegue negociar, tá? A lei está pronta, ele manda, veja, não é que ela é votada e ela não é aprovada, ela é devolvida para a Casa Branca. Os caras falam, eu nem vou olhar isso, eu não quero saber, né? Imigrante é tudo terrorista, não quero, mexicano isso, aquilo, um absurdo, gente, os caras nem examinam, tá? Então você tem um deadlock no legislativo e a coisa não anda, tá? A única coisa que ele manda em 2010 é o DREAM Act, que ele é aprovado na Câmara e rejeitado no Senado. Resultado final, ele não é implementado, tá? E aí o Obama, ele vai virar, né, como a gente chama, genie, ele vai apanhar de todo lado. Os setores progressistas vão dizer que ele é o deporter in chief, tá? No final do PPT a gente tem uns dados, né, para vocês darem uma olhada, né, mostrando quanto mais ele deporta do que o Trump. Só que tinha mais gente, né? Então, enfim, é aquelas estatísticas meio inúteis, né? O Obama deportou mais. Tudo bem, mas entraram mais pessoas, né? Então, a proporção, ela vai ser diferente. Então, para os progressistas, ele é um deporter in chief, ele não liga, e para os conservadores, ele é um abridor de portas, né? Agora, o que você faz quando cada um está te falando uma coisa? Você fica no meio e fica, o que eu faço? Tá? E aí o Obama vai decidir fazer a reforma por Presidential Executive Order, tá? Aquilo que eu falei, da canetada. Entra em vigor à medida que ele assina. Aí em 2012, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um ato, né, que é uma reprise do DREAM Act, só que com outro nome, né? Lembre-se, gente, na política, se uma coisa também não passa, você muda o nome e tenta passar. Tá? Então aqui ele também não consegue passar, mas aí ele faz uma Presidential Executive Order e a partir de 2012, tá, entra em vigor o DACA, tá, que é o Deferred Action for Childhood Arrivals, que é uma anistia de deportação para os Dreamers e permissão de trabalho, tá? É uma permissão de trabalho não permanente que não garante a cidadania e ela tem que ser renovada a cada 2 anos, tá? Então, isso agrada, em parte, os progressistas, desagrada plenamente os conservadores, mas é uma maneira de você não perder o eleitorado latino, tá? Em 2012, na reeleição, o eleitorado que também vota maciçamente no Obama. Então, o DACA, ele entra em vigor em 2012, tá? E aí, como eu falei para vocês, oficialmente, você teve logo no início que o DACA entra em vigor, 5 milhões de pessoas procurando isso. Oficialmente,
tá? Pessoas que estudam em universidades, que serviram no exército, né, pagam seus impostos, e aí qual que era a esperança desses imigrantes indocumentados, jovens, mas que queriam a legalização? Que houvesse depois uma regra de transição para que eles se tornassem cidadãos, tá? Mas o DACA, na origem, ele não permite isso, tá? Então, a cada 2 anos, você tem que renovar. E a tua cidadania, e a concessão dessa renovação, ela é condicionada assim. Se você não foi preso, se você foi um bom cidadão, né? Você tem que prestar contas daquilo que você está fazendo. E aí, por exemplo, preferência para jovens universitários que estudam no que eles chamam de STEAM, né? Áreas de ciência, tecnologia, matemática, né? Então essas pessoas elas seriam favorecidas. Por quê? Porque elas podem oferecer contribuições para os Estados Unidos. Então, Presidential Executive Order, DACA, em 2012, tá? Mas ainda era insuficiente para aquilo que o Obama queria fazer. Então, o que ele vai fazer? Em novembro de 2014, mais uma Presidential Executive Order, tá? Que aí ela vai ser chamada de Immigration Accountability Executive Action, que são aqueles 4 pilares que eu li para vocês de 2011. Gente, o documento é curtinho, depois eu posso até mandar para o Walter, mas se vocês digitam isso aí, vocês já acham esse blueprint, vocês acham as duas coisas. Vocês acham o blueprint de 2011 e esse Executive Act, tá? Porque aí vocês vão ver que eles são bem parecidos, tá? E aí é uma executive order. Não adianta, o Obama ele não consegue passar para o Congresso, ele fala, olha, eu não vou sair do meu governo sem fazer o que eu prometi, que era uma reforma de imigração, tá? Mas, aí que está o problema, guardem, ordem executiva. Então, pega os 4 pilares de 2011, reforça as perspectivas de 86, que é, de novo, gente, porta aberta para quem é bom cidadão, mas, ao mesmo tempo, para quem é mau, reforço da segurança, securitização, tá? Então, aqui a gente vai ter a ênfase na Dual Track Policy, tá? É uma separação, vocês notaram que eu coloquei aqui bons e maus, entre aspas, né? Mas é uma separação entre os ilegais, tá? E os ilegais, que eles cometem crimes, que eles são pessoas que não são, né, como eles gostam de dizer lá, pilares da comunidade, mas esses que são maus e aqueles que são bons cidadãos, tá? Então, a gente vai ter uma ênfase no DACA e na residência permanente como direito em etapas, tá? Então, a ideia é que a partir de 2014 você desse um salto qualitativo do DACA para legalização e para a residência permanente, tá? Você teria o DACA, a residência temporária e depois a residência permanente. E o cara que fosse cumprindo todas essas etapas, ele seria cidadão americano, né? Traduzindo, ele ganharia o green card, tá? Então, você daria ênfase para as pessoas boas, tá? Com habilidades profissionais específicas e, como eu disse, estudantes e formados em Science, Technology, Engineering and Mathematics, o STEAM, tá? Não mudaria a política de concessão de asilo, de acesso a refugiados, os Estados Unidos se manteriam em porta aberta nisso, tá? Os progressistas acham muito pouco, os conservadores acham demais, né? Então, a gente vai ter aqui uma salada geral. E quem se aproveita da salada geral? O populista, gente, tá? O tema da imigração, então, já que está todo mundo insatisfeito, ele vai bater em 2016 como um raio, tá? Lembrando, o Obama recuperou o país, mas tem muita gente frustrada, né? Principalmente o pessoal do meio oeste, aquele eleitorado WASP, que perdeu a dominância populacional, o cara que não gosta de ouvir alguém falar espanhol do lado dele, né? Aí a gente vai ter uma polarização forte. A Hillary, ela promete continuidade e avanço, ou seja, aprofundar a reforma, né, para dar conta das críticas de que o Obama estava fazendo pouco, e principalmente ela promete tornar isso lei federal, tá? Porque esse ato de presidência, vocês viram que eu não coloquei lá nas leis, gente, porque não é ato, não é lei, é executive order. Ela pode ser revogada pelo legislativo.
ou pelo outro presidente, tá? Então a Hillary promete que ela vai legalizar tudo, todo aquele sistema, né, de 2014 e aprofundar. E o Trump, gente, o que ele fala? Eu vou destruir tudo. É um presidente que vai fazer campanha completamente nacionalista, xenófoba, vai botar a culpa em chinês, em mexicano, em negro, em mulher, assim, é aquela coisa, tá, gente? Não dá para defender, né? Mas a gente sabe que tem os que apoiam, né? Agora, o que o Trump promove é a destruição, e ele promete destruição. Então, não se enganem. O americano, médio, branco, trabalhador de indústria, lá no Michigan, que ele votou no Trump, é porque ele acredita, sim, naquilo que ele está falando. Ah, mas o radical, ele é uma parte menor do eleitorado. Mas se o sistema é construído de tal forma que o voto do radical em Atlanta, no Mississippi, né, no Missouri, ele garante a eleição do cara, por que o cara vai estar preocupado com outras coisas, tá? Então, de novo, o Trump ele vai ser eleito com essa base e ele vai ser presidente da República. Ah, é minoria. O sistema funciona assim, gente. Ah, por que os democratas não acabam com o colégio eleitoral? Eu tenho várias hipóteses, tá? Não vamos entrar nisso agora. Mas é o segundo presidente no século XXI que é eleito pelo colégio eleitoral e não pela maioria da população. O primeiro foi o Bush e o Trump foi o segundo, tá? E aí, no final, a gente vai fazer algumas falas sobre a eleição, mas a coisa tá estranha, né? Então, quem votou nele, votou sim por uma agenda nacionalista, votou sim por uma agenda xenofóbica e votou sim para desconstruir o sistema, tá? Não é assim, eu não sabia. Como? Não ouviu o que ele falou? Né? Isso que vocês têm sempre que ficar atentos. Uma coisa que eu admiro muito no Trump é que ele falou que ele ia fazer, ele está fazendo. Pronto. Tá? Então, o que ele vai fazer em janeiro de 2017 em diante? Ele vai desmontar todo o sistema que eu acabei de falar para vocês. Tudo. Tá? Como Presidential Executive Orders. Tá? De novo, então você pega, Obama canetou. Trump vai lá, caneta. Né? Não sei se vocês já repararam, inclusive ele gosta muito de mostrar quando ele assina, né? Aí ele mostra assim, né? Assinei, né? Aquela assinatura enorme e tal. Aí o eleitorado, tá? Então a gente vai ter um desmonte do sistema com Presidential Executive Orders. Eu fiz, gente, tem um documento que eu coloquei nas referências, ele tem todas as medidas, tá? Aqui eu só fiz um resumo, porque senão vocês iam, vocês, o Walter, o Rafael, vocês iam me esganar, porque o negócio aí, gente, é longo, tá? E tem cada detalhezinho, então eu só coloquei as principais coisas, prometo, tá? Mas, assim, em geral, quais são as principais coisas? Securitização, retórica agressiva, criminalização de qualquer tipo de imigrante ilegal. Então, você iguala a menina que é caixa no Walmart, que é ilegal, ao traficante de drogas você prendendo na fronteira, tá? Então, não tem definição. Todo mundo é criminoso que está ilegalmente nos Estados Unidos. Redução e retirada dos direitos, tá? E isso vai gerar, inclusive, choques muito grandes com a população, com a sociedade, né, com grupos de interesse, com o legislativo, com o judiciário e com organizações internacionais governamentais. Por que esses choques quase a isso? Porque os Estados Unidos, tudo bem que eles não assinam vários regimes de direitos humanos, mas eles assinam a Convenção de Refugiados, a Convenção de um Político. O Trump, ele passa a desrespeitar todas essas convenções. Tá? E ele passa a desrespeitar uma coisa que para muito americano é muito mais importante do que a ONU, que é uma coisa que se chama Constituição Americana. Tá? Ele passa a desrespeitar a própria Constituição quando ele permite que o Estado, com E grande, ele manipule a política dos governos estaduais. Tá? Então ele condicione, por exemplo, se você não militarizar a fronteira, eu não vou te dar verba, né? E isso, como é que os estados vão reagir? Eles vão reagir, né,
cada um dos 50, alguns vão apoiar, falam, muito bem, Mr. Trump, estamos dentro, vamos reprimir, né? Vai ser direitinho isso. Só que outros estados e cidades, eles não vão aceitar essas políticas, tá? E aí vão recorrer à Suprema Corte, tá? Então, isso por quê? Porque é uma violação de direitos humanos de uma maneira geral, né? Então, aqui a gente vai ter, inclusive, o que ele chama, né, de agenda de tolerância zero, tá? Esse documento que eu mencionei para vocês, ele tem informações sobre a contenção da imigração, sobre a contenção interna, né, ou seja, ir lá, sabe, como eu falei, você iguala a menina do Walmart ao traficante. Então, de repente, você pode fazer batida em um supermercado, você pode fazer batida em um restaurante, que é o que eles chamam de interior enforcement, tá? Você vai fazer mudanças nas políticas do Departamento de Justiça e do Estado, via DHS, né, lembrando que eles são subordinados ao DHS, muda as políticas de cidadania e trabalho, muda a política de status de proteção temporária, muda a política para crianças desacompanhadas, sai dos regimes, sai não, né, deixa de cumprir os exames, os regimes já internalizados sobre fluxos humanitários, asilo e refugiados, tá? E como eu disse, uma das coisas mais presentes é mudar a política para as crianças desacompanhadas. Você simplesmente tira a criança do pai, deporta o pai e a mãe, e a criança fica lá num campinho de concentração. Gente, não é um parquinho, tá? É tipo um campinho de concentração, né? Então, essas são a agenda de tolerância zero. Ah, e outra coisa, eu já vou chegar, mas eu só queria adiantar. Ele revoga o DACA, tá? E aí é uma outra briga com os estados, porque os estados, eles vão se recusar a cumprir a revogação do DACA, eles vão continuar emitindo estadualmente a autorização para os Dreamers ficarem, né? E aí eles vão chamar isso de cidade santuário. E aí qual que é a apoio do Trump? Cortar todo o orçamento de políticas de cidade santuário em algum momento, tá? Então aqui, gente, eu fiz fiz um recap de algumas medidas, tá? Mas só para destacar os temas mais polêmicos, tá? Eles estão no enforcement. O meu promete, eu não vou ficar lendo, tá? E olha que isso aqui é 10% daquilo que está no documento, tá? Então, tornar o Muro com o México o Nemesis da administração Trump, mais dinheiro, quero fazer, tal. Militarizar as fronteiras, aumentar a presença do Exército, da Guarda Nacional. Aqui uma coisa importante também, e separar as famílias, né, que é aquilo que eu falei, das crianças desacompanhadas. Então, você deixa lá a criança e expulsa o pai. Uma confusão só, tá? O Interior Enforcement, né, como eu falei, criminalização dos imigrantes ilegais, suspensão do visto chamado o Visa, tá? O que é o Visa? É um visto que os Estados Unidos concediam temporariamente a imigrantes ilegais que ajudavam a polícia. Então, não só você corre o risco de morrer porque você vai perder o visto, porque o cara que você denunciou, ele vai atrás de você, como você corre o risco de ser deportado, tá? Você tá andando na rua, você pode ser parado, né, como eu falei, não só em restaurante, Walmart, etc., limitação e cancelamento de vistos, né, para aquilo que ele define como recalcitrant countries. Eu só coloquei 4 aqui, mas a lista não é divulgada, esses são os mais conhecidos. China, né, são cidadãos, China e México, lembrem, né, mas principalmente, aqui você não barra o visto para México, mas você barra o visto para China. Irã, Serra Leoa, Camboja, né, e corte de orçamento para comunidades seguras e cidades santuário, tá? Que são aquelas que eu falei para vocês que vão proteger os imigrantes e não vão atender a ordem dele de eliminar o DACA, tá? Aqui a gente vai ter Departamento de Justiça e Departamento de Estado, mesma linha, criminalização, restrição de vistos, tá? E assim, gente, não é só porque você é sírio ou porque você é da Libéria, mas, por exemplo, se você for um profissional que trabalha com computador, com
códigos, por exemplo, aí você for de origem chinesa, você pode ser barrado porque vão achar que você é um espião. Tá? Então, esse tipo de coisa. Aí o D, né, que afeta diretamente o cumprimento de regimes internacionais dos Estados Unidos, é o banimento de concessão de asilo e refúgio a qualquer cidadão de recalcitrant nations, tá? Estabelecer um teto para refugiados, tá? Só para vocês terem uma ideia, no último ano do Obama entraram 110 mil refugiados nos Estados Unidos. Tá? No caso do Trump, ele estabeleceu um teto, 2017, 50 mil, 2018, 40 mil e 2019, 30 mil pessoas. Tá? Os dados de 2019, que eu achei, eles não estavam fechados, mas só para vocês terem uma ideia, em 2018, de 40 mil possibilidades de recebimento de refugiados, por conta das restrições por nacionalidade, por conta da proibição de entrevistas, adiamento de processos, né, fechamento de escritórios de auxílio, de 40 mil refugiados que podiam entrar nos Estados Unidos, entraram apenas cerca de 20 mil. Tá? Então, ele põe teto, mas ele também não dá condições para chegar ao teto, e o mesmo caso valendo para políticas de asilo. Tá? O caso das crianças é um dos mais graves, tá? Só que eu lembro que os Estados Unidos não assinam as convenções para as crianças, né? Não vou ficar aqui falando todos os nomes, mas vocês estão na área de direito, depois vocês dão uma olhada. Eu tenho isso num outro livrinho que eu fiz, tá? Mas os Estados Unidos, além deles começam, mas são violações básicas, gente. Você pode não assinar um regime posterior, mas você está desrespeitando a 48, Declaração Universal de Direitos Humanos. Para mim é inconcebível que você coloque crianças dentro daquelas jaulas, né? Quem viu o Super Bowl esse ano, né, viu que uma das críticas que foram feitas à política do Trump foram as crianças colocadas em flores que, na verdade, eram jaulas, né, no show da Jennifer Lopez e da Shakira. Isso vocês acham no YouTube. E aí a Jennifer Lopez também dançando, né, com uma bandeira, metade americana, metade de Porto Rico, e ela e a filha cantando Born in the USA. Tá? Então, Born in the USA em uma referência aos Dreamers, que estão sendo maltratados pelo crime, mas também a questão do tratamento das crianças, tá, gente? É deplorável, né? Já vou colocar minha posição aqui. Qualquer política que você use a separação de pais e de crianças e desrespeita a Declaração de Direitos Humanos, não dá, tá, gente? É complicado. Bom, o que ele ainda vai fazer? Bom, eu já falei da suspensão do DACA, tá? Ausência de garantias àqueles que já tinham renovado, né? Então, imagina que você é um Dreamer, que o teu DACA foi renovado em 2016, né? Você precisaria renovar ele em 2018, mas o Trump disse que como não tem mais DACA, você pode ser deportado do mesmo jeito. Aquele teu cartãozinho, ele não vale nada, tá? E quem vencia não podia renovar. Mas, como eu falei, os próprios estados começaram a fazer as renovações. Em 2019 foi apresentada uma nova versão do DREAM Act no Congresso, que obviamente está lá parada até agora, tá? Que aí reestabelece esse status temporário, né? O status permanente, a cidadania e a possibilidade de ascensão. O Trump diminuiu ou quase parou os processos de cidadania e concessão de green card. Quem tem visto green card pode ter o visto e o green card suspenso, tá? Não, mas eu tenho visto. E daí? Você pode ser barrado lá, tá? Mas eu paguei pelo meu green card. Sorry, não vão te devolver o dinheiro de volta, certo? Se você for considerado um mau cidadão. Bom, esse daqui é um dos que eu mais gosto, gente. Suspensão de benefícios a membros das Forças Armadas. Então, você imagina, o cara foi para o Iraque ou para o Afeganistão, mesmo sendo um dreamer, né, sendo um imigrante ilegal, indocumentado, lutou pelo país, voltou como herói de guerra, tem um Purple Heart, né, que é o máximo das concessões, né, das medalhas, e ele pode ser deportado.
E já teve casos de deportação, sim, tá, gente? Procurem que vocês vão achar. Aumento de repressão e convocação de imigrantes, mesmo legalizados, que é aquilo que eu falei, você pode ter a sua cidadania revogada, né? Então, imagina, você devolveu o livro na biblioteca atrasado. É um crime. Você vai ter o mesmo tratamento que alguém que é uma pessoa. Que absurdo! Sim, tá? Mas é um crime, né? Então, você pode perder o seu green card nessa. Ah, você estava lá no seu computador, você trabalha com códigos, você é um espião chinês que vai invadir o 5G americano. Tchau, volta para sua casa, né? E vocês viram o aumento das deportações, né? Quantos cidadãos brasileiros foram deportados nos voos chegando aqui nos Estados Unidos, aviões cheios, gente, tá? E o Trump está fazendo isso para vários países. E uma outra questão muito polêmica, que é a inserção da questão de cidadania no censo 2020 que vai ter nos Estados Unidos, que é para tentar identificar o pessoal que é DACA e expulsar mesmo, tá? Então, isso daqui tá uma briga jurídica, as pessoas elas não são obrigadas a responder, mas o Trump quer que elas respondam. Então, a gente vai chegando, né, agora nas perspectivas, né? A gente vai continuar tendo um choque do sistema político e legal dos Estados Unidos entre o Executivo Federal e a Constituição e os estados, né? A política nacionalista, voluntarista, né? E não tem uma solução bipartidária, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais graves. E aí também um outro episódio, não sei se vocês acompanharam, na última eleição de meio de mandato, foi em 2018, várias americanas de origens diversas, muçulmana, inclusive que usa o hijab, a mais famosa, latina, Alexandra Ocasio-Cortez, né, EIOC, que eles chamam, várias mulheres foram eleitas, estão propondo não só mulheres, mas também homens, né, membros da comunidade LGBT, estão propondo reforma de imigração, voltar pelo menos a era Obama e aprofundar. O Trump teve manifestações racistas contra elas, dizendo que se ele pudesse, ele tirava toda a cidadania delas. O Congresso passou uma moção contra o racismo do Trump, todos os democratas votaram a favor e alguns republicanos não votaram, tá? Então veja como é preocupante também, como o próprio presidente desrespeita não só OIs e regimes internacionais, mas também o seu próprio cidadão. Eu falei, o que ele está fazendo, gente, é pegar o que está naquele documento e tentando aplicar para uma deputada federal. Tem limite? Não tem, né? Então a gente vai ter uma continuidade do acirramento. E aí, veja, nós temos um país hoje envolto, não é de hoje, tá, gente? Em tensões sociais, raciais e étnicas que estão sendo aprovadas por crises gêmeas. A crise do coronavírus e a crise econômica, tá? Então, assim, não é que é só a questão do George Floyd, é toda uma questão estrutural, gente. Eu comecei a trabalhar, eu prometi que não ia falar em datas, né? Mas para o pessoal não calcular a nossa idade, mas eu vou falar uma coisa importante. Quando eu comecei a trabalhar com os Estados Unidos em 92, tá? Foi a primeira eleição que eu cobri, né, como analista, que aí foi a eleição que o Clinton foi eleito pela primeira vez, mas eu cobri também um caso chamado Rodney King, né? A gente lá no núcleo onde eu trabalhava, eu era responsável pela área Estados Unidos, né? E aí cada um fazia tipo um clipe, né? Sem todas as facilidades de internet, etc., que tem hoje. Então eu fiquei com as eleições e fiquei com o caso Rodney King. O que é o caso Rodney King de 92? É um caso de um homem negro que sofreu uma perseguição da polícia de Los Angeles e foi espancado até a morte, praticamente. O que nós temos aqui? Rodney King é um outro caso de um cidadão em Nova York, em 2014, que agora está me falhando o nome, mas são coisas que elas vão se acumulando, gente, tá? Então, o que a gente vive nos Estados Unidos, eu sempre falo, é o que a gente chama de violência sistêmica, tá? E é muito parecido com o caso brasileiro. É algo que ela está
o tempo inteiro, é uma violência que ela está o tempo inteiro subjacente na sociedade, tá? E aí são as pequenas coisas do dia a dia, que de vez em quando elas explodem para grandes coisas, tá? Então, qual que é o inédito desse movimento atual? Que ele está envolvendo não só a comunidade negra, por conta do Black Lives Matter, que já vem do governo Obama, os protestos de atletas já vêm há muito tempo, né? Vem todo o movimento de direitos civis dos anos 60, mas ele é um movimento geral, tá? Você vê muitos latinos presentes. Os latinos hoje, eles são quase, eles vão se tornar a maioria da população, gente, em 2025. Na verdade, não latinos, mas assim, deixando mais claro, em 2025, a previsão é que os Estados Unidos deixem de ser majoritariamente um país branco, tá? Anglo-saxão e protestante, com língua espanhola. Eu acabei esquecendo de falar. O Bush pai e o Obama, eles disponibilizavam os sites do governo e várias outras informações nas duas línguas, inglês e espanhol. O Trump, ele está querendo proibir que se fale espanhol. E ele já proibiu que sites oficiais usem as duas linguagens. Ele quer dar obrigatória a língua inglesa no país, tá? Que é um pedido dos conservadores. Então, o debate da imigração, o debate racial, ele é interdependente e interconectado, tá? E agora, por que está durando tanto, gente? Porque vocês veem, está mais de uma semana. Vai esvaziar daqui a pouco. Cara, pode até esvaziar, tá? Só que você tem uma eleição em novembro. Como é que isso vai refletir na eleição? Como é que a má gestão do coronavírus reflete na gestão? Hoje você tem, em alguns estados americanos, o desemprego chegando a 20%. Mas não sei onde é 10%. Tá, mas em alguns lugares é 20%. Como é que essa pessoa vai votar? Tá? O que o Joe Biden falou atualmente? Bom, o que o Trump fez, gente? Ele decretou uma lei de segurança nacional de 1807 que permite às Forças Armadas Americanas intervir nos protestos, que é um desrespeito à Constituição, tá? O Biden foi confirmado como candidato democrata. Quem que foi à TV pedir para os protestos pararem e para as coisas estabilizarem e se voltar à negociação política? O Obama. Né? Não sei se vocês chegaram a ver o discurso dele. Então, qual que é a perspectiva que a gente está aqui? Essa violência, quando ela é sistêmica, ela só encerra se você tiver políticas públicas fortes para mudar políticas do Estado. Senão a coisa não vai andar, tá? A perspectiva disso, qual a continuidade do Trump? Com certeza não. Com a eleição do Biden, vai depender dele, vai depender do Congresso e do poder das executive orders. Então, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar para ver como que o Estado americano ele vai tentar resolver essa questão por meio de políticas públicas. Ou se vai ficar como sempre, vai tentar resolver por executive orders, ou simplesmente, quando a tensão terminar, deixar a coisa passar até o próximo ciclo de violência e protestos. Então, as perspectivas estão em aberto, e, de novo, é uma construção legal, mas ela também é uma construção política. Eu vou encerrando por aqui, tá? E eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, em nome do Walter, do professor Rafael, e aí a gente tem um espaço agora para a gente debater. Tá? Só passando aqui, gente, tem os anexos, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Sempre que vocês precisarem de dados sobre Estados Unidos, vão aqui no Pew Research Center, tá? Aqui são as prisões na fronteira, deportações, né? E aí, peraí que eu quero chegar aqui, que é mais... Aqui. São as referências, tá? Então, as principais coisas que eu usei são essas aqui, e aí vocês podem consultar, tá bom? Então, fico à disposição e, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de colaborar com a Univale agora aqui no mestrado, tá bom? Estou à disposição. Obrigado, gente. Bom, obrigado, professora Cristina. Como sempre, fala muito rica, né? Muito esclarecedora, né? Mostrou para a gente aqui uma construção histórica de toda a legislação norte-americana
com relação à questão migratória. Então, e também, ao mesmo tempo, não só descrevendo o histórico, como também analisando de maneira muito crítica. Então, né, é muito, muito interessante, né? A gente tá batendo palma coletivamente aqui. Bom, antes de passar para as perguntas, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Eu acho que é um tema extremamente rico, né? Abre sempre a janela para comentários, né? E a minha entrada que eu faço com a China, com a Ásia hoje nas relações internacionais, me provocam sempre a discutir a questão hegemônica norte-americana, né? E a temática da questão migratória fica muito evidente a grande contradição nesse sentido, né? Na medida em que nós temos hoje um governo nacionalista, um governo que desrespeita a Constituição norte-americana, que há um imaginário construído ao longo do tempo da chamada democracia norte-americana, que passa desde, né, de Tocqueville, digamos assim, muito forte, um teórico consagrado, né, da questão da democracia norte-americana. Todo o desmonte que está sendo feito no governo Trump joga contra nesse sentido, né? E então é uma questão para a gente observar, né, nós que gostamos então de política internacional, esse é um tema extremamente quente, né? Até onde vai a hegemonia norte-americana, né, nesse sentido, porque ela joga justamente contra essa liderança. Aliás, na própria fala do Trump, né, quando ele critica as organizações internacionais, esse embate recente com a OMS, realmente, é triste da gente ver, né? É triste da gente ver, muito triste. E a questão também do imaginário chinês, como a gente viu, né, na exposição da professora Cristina, uma legislação, né, com relação a chineses desde o século XIX e reforçada agora também, né? E como isso é difícil, né, por uma cultura histórica norte-americana que foi construída a enxergar o mexicano e o chinês dentro do imaginário social povos periféricos. E, de repente, ver essa situação de uma ascensão chinesa realmente dói a alma do norte-americano, né? Eu cheguei a ver uma estatística que seria uma espécie de um IBGE populacional do Vale do Silício, na Califórnia. Esse dado eu vi ano passado, que aproximadamente o Vale do Silício, na Califórnia, 34,5% da população são brancos. No entanto, 34,7% são asiáticos. Esse dado é muito relevante, que eu estou falando justamente no coração da tecnologia norte-americana. Então, isso faz com que realmente, né, o americano passe a não só questionar, né, o deslocamento das empresas como um todo, né, para a Ásia, mas como também, né, a gente pode dizer, no seu cotidiano, sentindo na pele a questão de um passado, né, que é onde existia uma situação de um emprego com maior estabilidade e hoje a gente já não vê, né? E hoje a gente já não vê. Mais um comentário para finalizar aqui a minha fala. A questão do voto hispânico na eleição de 2016 do Trump, o estado da Flórida tem, todos nós sabemos, uma presença marcante de hispânicos. No entanto, o Trump lá saiu vitorioso em 2016, né? E isso demonstra não só uma questão de uma preservação hegemônica ainda dessa população hispânica, mas, por outro lado, né, também um total desenlace, digamos assim, né? Eu vou até utilizar uma expressão, né? Aquela coisa meio, o sentimento vira-lata, né? Que pega muito nessas regiões, né? Digamos assim, como a América Latina, África, o Sudeste Asiático. Não coloco a China nessa, porque a China jamais tem sentimento de vira-lata, ali não existe, pelo contrário, um enorme orgulho de ser chinês, né? Isso a gente conta, no caso, esse sentimento, digamos assim, de inferioridade, de subordinação, infelizmente a gente vê mais forte na América Latina e em algumas regiões do continente africano, e isso tem que ser colocado. Bom, eu vou agora começar a passar as perguntas, né? Acho que todos, né, estão bastante, né, empolgados com a fala da professora, muito rica. Eu vou começar com a fala da Carla. Ela deixou uma pergunta aqui, professora Cristina,
no chat no decorrer da exposição, e eu vou ler, tá? Então, a Carla colocou o seguinte: muitas análises afirmam que o Muro do México divide muito mais do que dois países, mas dois mundos diferentes, né? Um moderno e desenvolvido e outro atrasado, subdesenvolvido, né? Que seria a América Latina e México. O governo dos Estados Unidos sempre barrou a entrada da população mexicana, mas não se deteve em enviar para o país, sobretudo nas regiões de fronteira, várias empresas e indústrias multinacionais que empregam a população local sob baixos salários e condições precárias de trabalho. E aqui a colocação dela, a pergunta dela, né? Isso é uma responsabilização ou uma submissão do governo mexicano que permite essas condições impostas pelos Estados Unidos? Tá. Walter, só comentando aquilo que você falou, eu acho super importante, você mencionou do Vale do Silício. Uma das políticas do Trump, que está mais detalhada, né, nesse documento, né, é no documento da Sarah Pierce. Eu vi que tem um M a mais, não tem esse M aqui, tá, gente? É Sarah Pierce só. A Immigration Related Policy Changes tem uma limitação agora que o Trump ele quer colocar para a vinda de estudantes asiáticos, não só chineses, mas asiáticos em geral, porque qual que é o argumento dele? Eles vêm para os Estados Unidos, estudam e roubam a tecnologia e leva para a China, né? E aí isso estaria um dos elementos da disputa do 5G, né? Então ele quer cortar vistos não só para profissionais, mas para estudantes da área. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa de transnacionalização, de interdependência, vai caindo. E o negócio do voto latino foi bom que você lembrou. Só qualificando, você tem toda a razão. Na Flórida, o voto latino ele é basicamente conservador, porque ele é vindo do lobby cubano mais velho. O voto latino mais democrata é dos Dreamers, né? E aí a gente tem um deslocamento, às vezes, até desse voto nas primárias desse ano. Muitos Dreamers votaram no Sanders nas primárias americanas, né? Então, é algo que agora a própria configuração do eleitorado hispânico, dependendo do estado, está mudando. A Flórida é o mais conservador e a Califórnia é o mais progressista, né? É algo que a gente vai ter que examinar com atenção. Desculpa, qual que é o nome da moça que fez a pergunta? Esqueci de novo. É Carla. É que eu escrevo e depois eu não consigo ler minha letra, tá, gente? Desculpa. Por isso que eu uso PPT, tá? Então, Carla, eu acho que é assim. Os Estados Unidos nem sempre barraram a imigração mexicana. Muito pelo contrário, para eles era bom que entrassem imigrantes legais e ilegais nos Estados Unidos, dependendo do período histórico. O que acontece é que hoje é uma questão mais politizada e se tomou o mexicano como inimigo. Na verdade, qualquer imigrante da América Central, né? Então, mexicano, el salvadorenho, nicaragüense, hondurenho, está todo mundo sendo barrado na fronteira. Com relação à transferência das empresas, tudo, a questão da responsabilização e submissão do governo do México, eu não usaria a palavra submissão, tá? Eu acho que a gente tem que lembrar que tem um acordo entre Estados Unidos e México, né? Que hoje, México e Canadá, que hoje ele chama UX Mexico Canada, que era o antigo NAFTA, que você já tinha acordos que permitiam, sim, a transferência de empresas americanas para o México, sob determinadas condições. Então, isso foi acordado, inclusive, com os Estados Unidos, e a empresa ela se transfere para o outro país, para o México, para a China, porque ela quer pagar menos imposto, porque ela quer ter menos regulação ambiental. Então, e a questão do muro, eu não sei se são dois mundos, né? Eu acho que hoje o México e os Estados Unidos estão assim, ó. Eles são interdependentes. E é isso que bate muito no coração da direita americana. Eles não querem isso, né? Só que não adianta. Você teve uma entrada de imigrantes muito grande. O país muda, gente,
né? E a partir daí isso gera uma certa mudança, tá? Então eu acho que é uma necessidade dos dois lados conversarem mais e construírem políticas públicas, tá? Eu não consegui aprofundar muito, né, o relacionamento dos Estados Unidos e México aqui, mas eu recomendo para vocês um artigo que eu publiquei no Carta Internacional com uma doutoranda chamada Marcela Franzoni. A Marcela e eu somos colegas, né, há bastante tempo. Hoje ela vai terminar o doutorado, né, lá no Santiago Dantas, e aí a gente fez um artigo sobre relações Estados Unidos e México. Então, toda essa tua questão, ela está respondida lá no artigo. Então, eu só dei um overview, e aí depois eu posso até mandar para o Walter, mas se não, está disponível online no Carta Internacional para baixar. Está no meu nome, Marcela Franzoni, tá? E aí vocês têm, ele também está na minha página do Academia Edu, tá bom? Ok, professora Cristina. Vamos continuando aqui. Há uma outra pergunta aqui do Michael, né? No tocante à regularização da migração, né? Regularização da migração, ele até colocou entre parênteses, digo, para diminuir o número de imigrantes não documentados, existe alguma perspectiva nos Estados Unidos com relação à regularização da migração? Então, na verdade, havia uma possibilidade de regularização com aquela reforma do Obama e com alguns atos que vieram antes, tá? Então, você tinha os processos sendo feitos regularmente, para que indocumentados eles pudessem pedir anistia por terem sido indocumentados, e aí isso fazia parte das políticas do Obama, a questão dos Dreamers também, e regularizar mesmo as pessoas, tá? Fazendo aquela transição, DACA, status temporário, status permanente e naturalização com cidadania, tá? Isso estava sendo feito. O que o Trump fez foi suspender todos esses processos, tá? De DACA. Os estados continuaram, mas para você naturalizar e conceder cidadania, aí tem que passar para o governo federal. Então, esses processos, os processos que não foram parados, eles estão sendo analisados lentamente, tá? Que é o que o pessoal está reclamando muito. Você cai na malha da burocracia e o teu processo fica lá. Ele não vai nem para frente para te convocar para uma entrevista ou te dar um novo documento, mas ele também não é rejeitado, porque aí não tem motivo para rejeitar, tá? Então aí o processo fica lá parado. Tá meio parado o sistema, viu, Michael? O Trump, ele não está contribuindo muito, não. E aí, se vocês pegam esse documento da Sarah Pierce, vocês vão ver todas as medidas que eles fizeram. Inclusive, por exemplo, despedindo juízes, tá? Para não ter, por exemplo, audiências de regularização. É uma insanidade, mas enfim. Tá? Beleza. Vou dar um pitaco também nessa questão, né, da regularização da migração. Eu acho que tem tudo a ver, né, a partir dessa exposição, o sistema rotatório, né, no sentido de que o Estado norte-americano, ele prende e, ao mesmo tempo, ele afrouxa, segundo uma questão meio utilitarista do momento econômico deles. Na medida que eles precisam de mais mão de obra, eles afrouxam. Na medida em que eles se envolvem numa crise econômica ou, né, um processo de maior contenção da economia, eles dificultam. E como os Estados Unidos hoje, talvez, né, eu entendo, que está sofrendo a maior crise, digamos assim, estrutural dele, o Trump é justamente reflexo de todo esse processo, né? Concordo plenamente, Walter. Legal, legal. O Pádua também tem mais uma colocação aqui, né? O nosso aluno aqui, o Pádua, considerando que os imigrantes dos Estados Unidos pagam impostos conforme o regime tributário deles, e há uma enorme contribuição por parte desses imigrantes, há algum estudo de quanto essa política de expulsão e restrição do Trump impactaria a economia dos Estados Unidos? Então, Pádua, existe sim, tá? Eu acabei não trazendo isso para vocês, mas quando o Obama ele apresenta lá em 2011 ainda, e na campanha ele fala disso, lá na primeira campanha que ele foi eleito, ele já apresenta alguns estudos sobre isso, tá?
E aí, justamente, o que ele está falando é que se você coloca essas pessoas para fora dos Estados Unidos e elas vão parar de pagar impostos localmente, ou você vai ter um efeito nas Forças Armadas, dessas pessoas serem deportadas, existem dados sobre isso. Eu não trouxe, tá? Mas você acha no Pew Research, em algumas coisas dos arquivos da biblioteca do Obama. E aí, o que eu me lembro, são dados bastante assustadores, né? Porque isso já vai haver uma pressão nas economias de muitos estados, principalmente na Califórnia, né? E aí é engraçado que a Califórnia é um estado para imigrantes, santuário, e ela tem uma política de proteger, né, os imigrantes e tal, mas no caso do Texas, grande parte dos impostos também é pago por ilegais, por indocumentados, só que o Texas tem uma política ao contrário, de querer expulsar. Mas você acha esses dados sim, tá? Vai lá no Pew Research, que é o site que está lá recomendado, e no arquivo histórico do Obama, tá bom? Eu realmente não trouxe, que senão ia ficar muita coisa, mas tem estudo sim. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, da Nilzane. Eu observei algumas notícias, mesmo após o evento ocorrido com George Floyd, em que pessoas brancas e até mesmo idosas foram agredidas pela polícia americana. Em que pese a comoção mundial tratar o episódio como um evento racista, não seria o caso algo ligado também à política violenta adotada pelo Trump? Não, concordo. Veja, quando a gente fala em racismo, preconceito, ele tem múltiplas camadas, tá, gente? Eu acho que, inclusive, uma coisa que o novo coronavírus ele deixou bastante claro foi o preconceito contra pessoas idosas, né? Então, o preconceito, ele é generalizado. E aí a gente tem também uma coisa que é relacionada à violência sistêmica, que é o seguinte: quais são as práticas que as polícias de todo mundo usam para reprimir protestos, tá? Então, na verdade, quando se agride um branco ou um idoso, ele está sendo agredido por uma posição política, porque ele está num protesto a favor do George Floyd. Agora a questão é, quais são os métodos adequados para você fazer a repressão, tá? Eu acho que aí a gente tem que entender que o preconceito, ele não tem fronteira, né? E eu acho que é isso que o caso do Floyd está mostrando para a gente. Eu estava vendo as manifestações na CNN, em geral também, né, lendo alguns sites americanos também, não só CNN, mas sites europeus, Deutsche Welle, todos os outros, e aí a gente vê o perfil do manifestante. Lógico, é uma maioria negra, mas você tem muitos jovens da geração dos Dreamers, você tem muitas pessoas que lutaram, brancas, no movimento dos direitos civis, no movimento LGBT dos anos 60, né? Então, é uma coisa que ela é presente em toda a sociedade americana. E aí, o que me preocupa um pouco é a maneira como a polícia anda reprimindo os protestos. Mas isso é geral, gente, não é só nos Estados Unidos. Me preocupa lá, me preocupa aqui, me preocupa na Europa, me preocupa na Ásia, né? Mas é engraçado, até puxando aí, Walter, a gente que estuda a China também, os Estados Unidos não se furtaram a criticar a China pesadamente pela repressão em Hong Kong, né? Em compensação, o que eles estão fazendo em Washington não é igual, né? 2 pesos, 2 medidas. Então, eu acho que a gente tem que ver o preconceito como uma coisa que excede as linhas raciais, mas ela está muito inserida também nessas linhas, tá? Aliás, com relação à postura chinesa de Hong Kong, um comparativo com os Estados Unidos, né? O movimento popular contrário ao Estado é muito maior nos Estados Unidos do que propriamente em Hong Kong, né? E é claro que os Estados Unidos tentam jogar justamente esse movimento interno dele embaixo do tapete e enfatizar a questão da China, né?
o vizinho, a casa do vizinho está pior que a minha, né? Não, uma velha saída política, né? Não, uma velha exato. saída política. E aí, essa semana a gente teve os 2 discursos do Trump e tal, mas ontem ele estava assinando umas legislações e ele umas coisas muito surreais, né? A gente está vivendo num mundo surreal. Ele disse que o George Floyd ia estar contente, porque os Estados Unidos eles estavam mudando, e que aquele era um grande movimento para os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos e o movimento do direito negro. Então, você olha aqui e você fica assim, nossa, não é possível que ele está falando isso. E a questão de Hong Kong, é uma pena que eu não tenho mais, mas eu tinha 2 videozinhos, um explicando Hong Kong da imprensa americana, né? E aí um videozinho explicando Hong Kong pela imprensa chinesa, mostrando a interferência dos Estados Unidos nas questões de Hong Kong, ressaltando justamente isso que você falou. O movimento em Hong Kong não é contra o Estado chinês, né? E nos Estados Unidos é uma natureza diferente agora. É crise hegemônica no meu olhar, viu? Não, mas é crise hegemônica. E eu tô com umas ideias ótimas nisso. Depois a gente tem que conversar. Pessoal, acho que podemos, né, encerrar nossa palestra. Primeiro, agradecer, né, enaltecer também, né, a qualidade, né, da conversa que nós pudemos ter hoje, e agradecer do fundo do coração, não só pessoalmente também, mas a instituição Univale, né, pelo carinho, né, que a professora Cristina tem com a gente, também a qualidade da fala. Agradecer também a toda a turma que acompanhou, participou, né? Já vimos o feedback aqui pelo chat, tenho certeza que todos gostaram, né? Então, eu passo a palavra à professora Cristina, fique à vontade. Walter, só, né, de novo, agradecer a você, né? A nossa parceria com a Univale, porque se não fosse a Univale, a gente também não estaria aqui, né? É uma instituição muito renomada, muito séria, gente. Então, estejam seguros de que vocês estão fazendo uma boa escolha, né? De vocês estarem aí, porque são pessoas, o Walter, o Rafael, o Paulo, todos os professores que eu convivo quando eu vou pessoalmente aí ou pelo e-mail, são pessoas sérias, tá? Então, a gente está aqui trabalhando para trazer para vocês, né, essas oportunidades melhores para a vida profissional, para a vida pessoal. Então, é um prazer poder colaborar com esse projeto. Ressaltar também que as portas aqui da Unifesp estão sempre abertas. Quando voltar presencial, se vocês quiserem fazer um tour lá por Osasco, serão muito bem recebidos também. E agradecer principalmente os alunos que trouxeram as perguntas, trouxeram as suas agendas de pesquisa e principalmente que estão aqui presentes, tá? Então, obrigado, Walter. Repassem também meus agradecimentos para o Rafael e todos que estiveram aqui com a gente de manhã. E esperemos que no segundo semestre a gente possa ter alguma atividade presencial. Senão a gente fica aqui na internet, a gente vira youtuber, né, Walter? Estamos virando youtuber. Mas... a gente vai pegando o jeito, né? Eu tô o próprio Felipe Neto aí já. O próprio Felipe Neto. Tô bombando. Mas realmente, gente, agradeço a todo mundo, tá bom? Então, agradeço de coração mesmo, quando eu falo é sério, o Walter sabe mesmo, né? O prazer de poder trabalhar com amigos, tá bom? Com certeza. Vamos aprender mais vocês aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado, até uma próxima.